Os diversos desafios sociais do Brasil, agravados pelo contexto de pandemia, nos levam a discutir a necessidade de uma reforma do Estado brasileiro. Como podemos avançar? O que é que o Brasil já tem como marcos que podem nortear esse debate e quais são os desafios que nos restam? Vamos tratar de todos esses temas no Livros Entrevista de hoje com Fernando Schuller, professor do INSPER, conselheiro acadêmico do Livros. Professor, a gente está num momento importante para discutir a questão da reforma do Estado brasileiro. Que exemplos o senhor acha que precisam ser levados em conta para a gente ter em mente na hora de enquadrar essa discussão atualmente? Olha, primeiro te agradeço o convite, sempre uma alegria a gente conversar aqui, conversar com livros, conversar contigo. Acho que uma primeira questão é contextualizar. Quando a gente fala em reforma do Estado, o que exatamente a gente está falando? Afinal de contas, a gente fala tanto em reformas, né? No Congresso, reformas no Estado, reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência. O que é esse conceito da reforma do Estado? Eu defino ele muito como uma conversão do papel do Estado e da relação do Estado com o mercado, com a sociedade civil, com os papéis que o Estado cumpre na provisão de serviços, na regulação da atividade econômica, enfim, que vem acontecendo no mundo, no mínimo, aí desde a virada para os anos 80. E aí nós tivemos o processo chamado nova gestão pública, a New Public Management, hoje, na medida em que teve raízes históricas muito bem definidas, né? Quando o mundo ele ingressa primeiro gradativamente, depois velozmente num processo de globalização, de abertura econômica, de competitividade global, os países, de uma maneira geral, tiveram que tomar uma decisão. Aliás, continuam tendo que tomar, né, mas tiveram que tomar uma decisão, que era ou fazer reforma do Estado, ou tornar o Estado mais eficiente, mais racional, né, ou exportar tributos, exportar impostos, ou seja, exportar o custo das máquinas públicas através da sua indústria. Então, a perda de competitividade. Então, acho que esse foi um fenômeno que levou a uma crescente exigência por processos de reforma do Estado. E aí entra todo o ciclo de privatizações nos anos 80, aí entra a gestão Margaret Thatcher, que foi icônica na Inglaterra, a gestão Reagan nos Estados Unidos, mas não só no campo, digamos assim, conservador. No campo da social-democracia europeia também. Nós tivemos ciclos de governos sociais-democratas que empreenderam processos muito agudos de reforma do Estado. Acho que o mais conhecido de todos é o processo que aconteceu na Nova Zelândia, chamado Rogernomics, né? Era um partido social-democrata, na verdade, que conduz um processo radical de reforma do Estado nos anos 80, né, que se estendeu pelos anos 90. Então, isso, em primeiro lugar, quando a gente fala em reforma do Estado, a gente não está falando de direita, esquerda, necessariamente, a gente não está opondo o liberalismo com a social-democracia. Uma parte importante da social-democracia se modernizou, né? O fenômeno do New Labour, por exemplo. New Labour, Tony Blair, mas mesmo antes, quer dizer, houve uma conversão da social-democracia em projetos modernizantes de Estado. Digamos assim, uma conscientização muito simples, um conceito muito simples. Olha, se nós queremos um Estado mais eficiente, que preste serviços melhor, que cumpra as suas funções, inclusive funções sociais de maneira mais eficiente, é preciso reformar. É preciso buscar mecanismos mais eficientes, é preciso ter métricas, ter estratégias bem definidas, ter bons modelos regulatórios. É preciso permitir que o empreendedorismo na máquina pública, a criatividade, o talento dos servidores, dos gestores públicos também possa fazer a sua diferença. Isso teve, inclusive, uma correspondência, depois de Reagan, nos Estados Unidos, no governo Clinton. No governo Clinton, que empreendeu um plano de reforma do Estado, que foi liderado, aliás, por dois grandes ícones da reforma do Estado global, que, aliás, sugiro quem gosta dessas leituras, procure um livro, eu não sei nem se tem à venda ainda, que é o Reinventing Government, né, o Reinventando o Governo, que foi lançado no início dos anos 90 pelo Ted Gabler e pelo David Osborne, que foi publicado aqui no Brasil pela ENAP. Né, e foi um livro muito importante. O ministro Bresser Pereira, que conduziu o processo da reforma do Estado no Brasil, o plano da reforma do Estado no Brasil nos anos 90, na gestão Fernando Henrique Cardoso, ele conta, num trabalho que eu li recentemente, ele conta que uma das primeiras fontes que ele buscou para pensar a reforma do Estado, quando se criou lá o MARI, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, no primeiro mandato de Fernando Henrique, foi o Ted Gabler e o David Osborne. Né? Então, isso funcionou na social-democracia, entre os liberais, enfim, uma demanda. No Brasil,
esse processo chegou atrasado, né? Eu até escrevi um artigo recentemente, o Brasil é um país procrastinador. Nós somos meio a gente demora para tomar certas decisões. Nós fizemos, na verdade, nos anos 80, enquanto o mundo abria para uma reforma do Estado, processo de privatização, reengenharia, downsizing, incorporação de técnicas que vinham da gestão privada no setor público, medição de resultados, toda esta reengenharia do Estado, que foi ampla nos anos 80, não passou ao largo no Brasil. Nós fizemos uma Constituição em 88, democrática, afirmativa de direitos, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas do ponto de vista da gestão pública foi uma contra-revolução. Nós fizemos uma contra-reforma, na verdade, na Constituição de 88. Nós consolidamos um Estado enorme, burocrático, rígido, generalizamos a estabilidade no emprego, né? Nós criamos uma previdência que aposentava funcionários públicos muito precocemente. Nós borramos essa distinção que existia no Brasil, pelo menos desde o decreto-lei 200, do regime militar, nos anos 60, entre a administração pública direta e indireta. O Mano não vai se lembrar porque é muito, muito novo, né? Mas quem é mais velho se lembra, tinha administração pública direta, administração pública direta. Esses conceitos hoje ainda existem, mas eles perderam muito do sentido com a Constituição de 88, né? Porque os regramentos públicos eles foram basicamente padronizados. Essa distinção que a gente está discutindo hoje na reforma administrativa entre carreiras de Estado, ou funções típicas de Estado, e carreiras que não são de Estado, os trabalhadores que são servidores públicos que não cumprem função, que cumprem funções concorrenciais, até hoje não é bem entendida. Eu muitas vezes falo sobre isso, explico para as pessoas, né? Mas isso foi por quê? Porque isso foi borrado na Constituição de 88, entre outras medidas, né? E se criou o RJU, Regime Jurídico Único dos Servidores, onde todos os servidores são tratados segundo os mesmos parâmetros, o que tem um certo apelo republicano, ou seja, tratar de maneira igual aos servidores. O problema é que as carreiras cumprem funções diferentes, né? O que são carreiras de Estado? São aquelas que cumprem atividades que são exclusivas de Estado, são precípuas de Estado. Juízes, as carreiras jurídicas, de uma maneira geral, né? A diplomacia, militares, polícias, né? Toda a parte de fiscalização do Estado, os auditores fiscais, por exemplo, mas, enfim, todas as áreas onde o Estado não pode, áreas onde a iniciativa privada não pode atuar de maneira concorrencial ao Estado. Você não pode ter, por exemplo, um fisco privado do lado de um fisco público. Você não pode ter uma polícia militar privada do lado de uma polícia militar pública. Você não pode ter um corpo de bombeiros privado do lado de um corpo de bombeiros público, né? Você não pode ter uma diplomacia privada do lado de uma diplomacia pública. Então, estas carreiras que exercem o poder da violência legal do Estado, lembro que Max Weber, né, o monopólio do uso legítimo da violência, né? Um juiz que dá uma sentença, um promotor que entra com uma ação civil, né? Um fiscal que autua uma empresa, enfim, essas funções que cumprem atividades exclusivas que são próprias do Estado, elas precisam de uma proteção especial. Inclusive, na reforma administrativa que está se discutindo hoje, se mantém a estabilidade no emprego para essas carreiras, né? Exatamente porque elas têm que estar protegidas. Imagina um fiscal do CMS, fiscal do fisco estadual, quando ele entra numa empresa, ele tem que saber que ele tem essa autoridade, que ele não vai ser pressionado pelo poder econômico ou pelo poder político naquela direção. Bom, eu estou me estendendo para dizer o seguinte, quer dizer, nós chegamos atrasados, mas chegamos, né? Porque nos anos 90, né, a partir da eleição do ex-presidente Fernando Henrique, se criou o plano, chamado Plano Diretor da Reforma do Estado, foi um processo longo, de 4 anos, que tinha essa proposta de repensar o Estado brasileiro. Obviamente, como essas coisas são mais demoradas, em alguns aspectos nós avançamos, em alguns aspectos não tanto, mas se plantou uma semente importante, né? Se criou nessa época, por exemplo, as chamadas organizações sociais, se criou esse conceito da contratualização, né, da extroversão do Estado, né, um conceito chamado da publicização, ou seja, a ideia de constituir uma esfera pública não estatal de prestação de serviços. Hoje, por exemplo, quando a gente vê os hospitais OS aqui de São Paulo, quando a gente vê a nossa OSESP aqui em São Paulo, na área de cultura, quando a gente vê pelo país inteiro modelos de contratualização, leis, as chamadas organizações sociais, tudo nasceu nos anos 90, a partir da reforma do Estado. Redundou, por exemplo, na emenda 19 à Constituição, que foi a emenda de 98, que introduziu na Constituição o princípio da eficiência,
como um princípio constitucional, e que criou, inclusive, está lá no artigo 41 da Constituição, eu sempre lembro disso, criou o princípio da avaliação de desempenho dos funcionários públicos. A ideia é que tem que ter metas, tem que avaliar desempenho. Está lá até hoje, né, mano? Tem 23 anos, está pendurada lá no artigo 41, e os projetos de regulamentação, uma lei complementar para regulamentar, estão em algumas gavetas lá do Congresso Nacional. Mas se avançou muito nesse tema. E, enfim, a partir de lá, e aqui eu não tenho, estou falando demais aqui, mas eu quero dizer, eu não tenho uma visão apenas rósea desse processo. Acho que a partir dali se criou muito, por exemplo, se criou a lei das concessões, que foi em 95. Então, nós criamos a lei das organizações sociais, que é a contratualização com o setor público não estatal, o terceiro setor. A lei das concessões, que é parcerias do Estado com o setor privado. Né? Tudo isso que a gente está ouvindo hoje, concessão de parques, que o Parque de Ibirapuera, bom, todo esse processo que depois levou à lei das PPPs, ou esse processo que levou depois à Lei 13019, que é a Lei da Sociedade Civil, das parcerias com a sociedade civil, nasce naquele momento, na reforma do Estado. Então, se tu me perguntar assim, eu acho que o Brasil devia ter feito isso nos anos 80. Nós perdemos uma década aí dessa discussão. Mas, de alguma maneira, começou a se avançar nesse processo nos anos 90. Mas tem-se essa sensação, como o senhor mesmo já adiantou, de que as coisas ficam incompletas, né? Porque a gente tem a lei de concessões, mas continua tendo estatal de petróleo, uma complicação para privatizar a Eletrobras. Eu diria que, será que, não sei se o senhor concorda, mas é como se tivessem dois debates. Um debate sobre a modernização da gestão do Estado, mas um outro debate sobre o que é função do Estado ou não, né? Porque parece que o Estado ainda está muito com sua mão pesada sobre setores que não precisava mais, né? Bom, aqui tu toca num tema muito interessante, né? Quer dizer, que de novo eu vou repetir aqui, as pessoas, mas essas são ideias neoliberais, ideias liberais. Não é verdade. Né? Poderiam até ser, mas não é verdade. Né? Por exemplo, como eu disse aqui, quer dizer, quem conduziu essa reforma no Brasil foi o ministro Brás Pereira. E o ministro Brás Pereira, ele é historicamente um crítico do neoliberalismo. Né? Ele escreve sobre isso, tem texto, tem uma vida em torno desse tema. Né? Ele, inclusive, cunhou a expressão dos chamados direitos republicanos, quer dizer, que é a ideia, e é uma ideia de afirmação da social-democracia, né? Ou de um modelo social, só que mais eficiente. Quer dizer, o fato de você pleitear a eficiência do Estado não significa que você é um liberal. Aliás, no Brasil se confunde muito, né? A demanda pela eficiência do Estado com o liberalismo. O liberalismo é uma coisa bem mais ampla do que isso. Né? Mas eu acho que faz parte, digamos assim, do ideário liberal, como faz parte do ideário da social-democracia mais modernizante, a eficiência do Estado, a eficiência da prestação de serviços públicos, etc. Né? Então, mas vamos lá. Eu me lembro do ex-governador Mário Cuomo, que é pai do atual governador de Nova York, e que era um político democrata, não era um Reaganix, né? Era um político democrata, e ele dizia assim, vamos aprender uma coisa, né? O Estado precisa garantir direitos, garantir a vigência dos direitos, né, constitucionais, e garantir que serviços públicos sejam providos para as pessoas, certo? Mas isso não significa que a própria máquina pública deva fazer a gestão desse serviço, né? E aqui se confunde muito isso, quer dizer, para que um serviço seja público, parece que ele precisa ser estatal. E eu diria que muito da chamada reforma do Estado no plano global e no Brasil se baseou nessa ideia, que ainda é uma ideia curiosamente nova no Brasil, né, ou pelo menos um pouco entendida. O que é público não precisa ser estatal. Então, para que eu tenha hospitais públicos, não precisam ser hospitais estatais. Quando a gente vai na Bahia, e de novo, não tem ideologia isso, a gente vai na Bahia, por exemplo, o estado da Bahia, que foi um dos estados que mais avançou em concessões, PPPs, na área de hospitais. Você tem uma PPP altamente vitoriosa, bem sucedida, que é o Hospital do Subúrbio. Hospital do Subúrbio em Salvador, premiada há mais de 10 anos, é uma PPP, gestão privada, visa lucro, é do SUS, atende gratuitamente, é do sistema público, só que visa lucro, gestão é privada, é PPP, e o governo é do PT. Tá tudo legal. Eu quero dizer o seguinte, agora recentemente lançou o Hospital Metropolitano, eu achei até curioso, achei curioso e muito bem-vindo, né, que o secretário de Saúde estava na Bovespa, São Paulo, explicando o lançamento de uma nova PPP para o Hospital Metropolitano, lá em Salvador, também uma PPP. Quer dizer,
para que seja público, para que tenha atendimento gratuito, que faça parte do sistema público de saúde, não precisa ser gestão estatal. Isso é um mito que existe no Brasil. Ainda existe, né? Gosto muito de citar esse exemplo que eu citei no meu artigo. Você vai lá no Paraná, uma das maiores belezas naturais do Brasil, que é as Cataratas do Iguaçu, né? Aquele parque, desde 98, 99, ele é um parque concedido, ou seja, mais de 20 anos, né, para o Grupo Cataratas. É um parque bem administrado, é o segundo parque mais visitado do Brasil. Além de não custar nada para o erário público, ele devolve para o erário público. Então, ele paga, porque a concessão é paga, né? Então, boa parte das receitas de investimento do Instituto Chico Mendes, né, que é um instituto federal, autarquia federal, que cuida das reservas naturais brasileiras, tem como fonte, né, os parques concedidos, entre eles o Parque das Cataratas. Ou seja, é um parque, uma reserva natural brasileira, mas administrada privadamente. Então, você vai no Rio de Janeiro, você vai no Museu do Amanhã, por exemplo, foi eleito recentemente um dos melhores museus da América Latina. Gestão de uma organização social. Você vai aqui em São Paulo, também no Museu de Arte magnífico, que eu sempre recomendo às pessoas, que é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, é uma gestão de uma organização social. Você vai lá na Floresta da Tijuca, lá no INPA, né, o INPA é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é um orgulho brasileiro, um orgulho da academia brasileira, né? A gestão lá é privada, a gestão de uma organização social, uma das primeiras, feitas, aliás, na época do ministro Brás Pereira, nos anos 90 ainda, que funciona muito bem, tem papers acadêmicos mostrando o seu funcionamento. De novo, é público, é uma instituição financiada pelo Estado brasileiro, produz ciência e tecnologia no Brasil, só que a gestão é privada, a gestão é consorciada, é parcerizada, né? A gente chama de contratualizada. Então, esses mitos, meu objetivo, viu, mano, é mostrando esses casos, experiências, que a gente pode conversar um pouco mais, é desmistificando esses assuntos, né? E eu diria assim, este foi a grande guideline da reforma do Estado, né? Se tu me perguntar de novo, isso é liberal? Os liberais mais ortodoxos, tu conhece bem a turma, né? Os liberais mais ortodoxos nem gostam disso, porque acham que o Estado não deveria se envolver nisso, o Estado não deveria financiar esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade deveria ser provido pelo mercado, né? Quer dizer, no caso da reforma do Estado, se usava muito o conceito do quase-mercado, ou seja, deixa o mercado funcionar, alguns ingredientes, digamos assim, da economia de mercado, ter concorrência, né? Ter gestão privada, os funcionários sendo contratados pela CLT, né? Não ter a burocracia que é própria do setor público, e sempre vai ser. Ou seja, então, traz alguns elementos do mercado, traz alguns elementos do setor privado, mas mantém o regramento público, né? As metas definidas publicamente, né? Os objetivos definidos publicamente, e o financiamento, né? Porque, né? Então, quer dizer, no fundo, a reforma do Estado, nesse plano, ela tenta buscar digamos assim, uma confluência entre aquilo que o Estado pode fazer de melhor e aquilo que o setor privado pode fazer de melhor. O que o Estado pode fazer de melhor? Exatamente esse macroplanejamento, essa definição de metas estratégicas, o financiamento e a regulação, o controle, a supervisão, etc. O que o mercado sabe fazer melhor? O setor privado, a gestão na ponta, né? A execução do serviço, né? Então, a tentativa de combinação dessas coisas tem produzido excelentes resultados aí a partir desse conceito da reforma do Estado. Tocando no caso do Parque das Cataratas, chama atenção o fato de que o mercado, a gestão privada pode ser aliada da sustentabilidade, do meio ambiente, que é um conceito importante quando a gente pensa na agenda internacional do Brasil, né? Que a gente precisa melhorar a eficiência na gestão dos recursos naturais, que é um tema que entra muito em pauta na comunidade internacional, né, professor? Então, é um grande campo a ser explorado isso. Eu diria mais, quer dizer, é exatamente nisto que o Estado tem que focar a sua atuação, ou seja, né? Quer dizer, a atuação, quer dizer, parâmetros ambientais, parâmetros de preservação da nossa biodiversidade, né? Agora, lá na ponta, quem executa isso precisa saber que a regra é clara, precisa ter um contrato que cobra isso, precisa ter penalidades caso isso não seja cumprido, e precisa ter condições materiais, né, dinheiro, recurso, investimento, capacidade operacional, rapidez, para fazer isso acontecer. Entende? Eu fui secretário há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, eu pude, no meu estado, criar uma legislação de contratualização. E nós fizemos um contrato de gestão na época, era um centro de atendimento infantil,
uma comunidade muito pobre. E eu me lembro que, num certo momento, era um dos lugares que eu mais gostava. Eu visitava semanalmente, até para cumprir essa função de supervisão e tal, e acompanhar a execução do contrato, etc. E era um dos lugares que me dava o maior prazer de visitar, porque eu percebia que o governo tinha um contrato, né, tinha metas, e essas metas eram, de fato, executadas. E não tinha aquela desculpa clássica do setor público, da burocracia pública, não tem dinheiro, tem que licitar, demora 6 meses, não foi orçado, quer dizer, está orçado, mas não tem o financeiro. Todo mundo que conhece o setor público já viu essa diferença entre o orçado e o financeiro. Essa distinção desaparece quando você tem a gestão na ponta privada. Ah, mas o funcionário faltou porque está de licença não sei o quê, licença interesse, licença prêmio, licença saúde, que é muito mais alta no setor público do que no setor privado, então está faltando gente, tem que abrir concurso, demora, o concurso foi embargado. Todo mundo conhece essas dificuldades que são próprias da máquina pública. Lá na ponta, quando você faz a contratualização com o setor privado, com ou sem fins lucrativos, não tem desculpa. No excuses, até um dos conceitos da chamada charter schools nos Estados Unidos, né? Você não tem desculpa. Se o professor não funciona, se o funcionário não funciona, ele é demissível, né, pela CLT. Tem um contrato, o governo repassa os recursos, aquele recurso é para ser executado, e ele é executado com agilidade, com dinamismo, como qualquer empresa, como qualquer organização do terceiro setor privado. Agora, isto só funciona, mano, deixar claro aqui, para a gente não também pintar o mundo cor-de-rosa demais, assim, né, se o Estado souber fazer, primeiro, uma boa regulação, se fizer concorrência, né, e contratar gente boa para executar, fazer contratos bem feitos, com punições, né, bem calibradas, etc. Ter modelos de acompanhamento, ter gente especializada no Estado, exatamente para acompanhar a execução das metas, e descontratar, isso é muito importante, descontratar se não cumprir meta, se não dentro dos termos do contrato. Também não adianta tirar o monopólio do Estado e dar o monopólio do setor privado. Não vai funcionar igual, né? Então, é preciso que esse equilíbrio seja bem feito. Por exemplo, eu quando me pergunto assim, vamos fazer contratualizações, eu digo, só faz contratualizações se o governo estiver preparado para fazer, em primeiro lugar, né? Tem que fazer bem feita essa regulação, né? Senão acaba indo contra o próprio conceito. Aí é perigoso. Quer dizer, esse devia ser o debate que importa, né? O debate que a gente devia estar fazendo é quais são os bons parâmetros, né? Quais são os modos mais eficientes e menos eficientes, que experiência tem que ser replicada, que experiência tem que ser aperfeiçoada, mas parece que tem um descompasso, né, professor, entre a prática e o discurso. Então, o senhor mesmo falou que o governo do PT na Bahia avança bastante na prática em alguns modelos de concessão, mas a bancada do PT no Congresso é a que mais se opõe, sempre tratando tudo como uma privatização elitista e coisa do tipo. A que se deve esse descompasso entre a experiência prática e a experiência discursiva no Congresso? Olha, muitas questões aí, né, mano? Primeiro, uma das razões para isso é que esses temas são complicados mesmo. Que pese o assunto é interessante, como diz, é uma agenda importante, tá? Mas não é um dos temas mais populares, vamos lá, né? Mais popular é discutir, a gente estava brincando, os irmãos Miranda, a CPI da Covid, a última briga, a última coisa que o Bolsonaro disse ou não disse. Bom, a política é um sistema de informação muito precária, no fundo. Isso já está lá. Aliás, uma das raízes da reforma do Estado é a teoria da escolha pública, public choice. E os grandes teóricos da public choice, Anthony Downs, que é um dos meus mestres, né? O Anthony Downs, ele falava, a política é um sistema de informação muito imperfeita. As pessoas, os cidadãos, de uma maneira geral, eles têm muito pouco incentivo para ter informação real sobre o Estado, como é que funciona, etc. Por quê? Porque o voto das pessoas vale muito pouco, né? Então as pessoas têm muito pouca capacidade de influenciar. E se tudo der errado, se tudo der certo, as pessoas vão pagar muito pouco dessa conta, essa conta é diluída na sociedade. Então, vamos lá, o custo-oportunidade, para usar uma linguagem da economia aí, para você se interessar, para as pessoas se interessarem realmente pelas questões sérias de gestão do Estado, a reforma administrativa, modelos da reforma do Estado, etc., é muito alto, né? Então, é mais divertido ficar nas brigas do Twitter, nas brigas dos trend topics, nas brigas de rede social. Tu me conhece bem, a gente conversa muito sobre esses temas, né? Eu sou muito crítico desse mundo
né, da gritaria digital, porque ele, no fundo, é um mundo de grande alienação, de baixíssima informação, que contribui muito pouco para a república, para que o país avance, etc. Eu acho que quanto mais a gente puder escapar disso, melhor. Né? Então, essa é uma das razões. Tá? Essa é uma das razões. Mas tem, nesse caso que tu mencionaste, é muito engraçado até. Eu me lembro que faz alguns meses atrás, o governo, o PPI, na verdade, né, o Programa de Parcerias e Investimentos, que é um excelente programa, que nasceu, aliás, no governo Temer, né, e o governo Bolsonaro continuou. E é dirigido pela Marta Cellier, que é uma gestora de carreira, especialista em política pública e gestão governamental, muito competente, e que vem fazendo um trabalho muito, muito bacana. Né, que é o tipo de um programa de Estado que vem ao longo de mais de um governo. Né, e eles botaram uma portaria, um decreto, assim, para estudar modelos de parceria na saúde com o setor privado. Estava escrito lá um parágrafo, assim, né? Bom, isso que tu falou, um escândalo, as bancadas de esquerda, dizendo que a privatização do SUS, a privatização do SUS. Eu até escrevi um artigo, né? Bom, privatização do SUS tem que ir para a Bahia, pega um avião, desce em Salvador, reúne lá com o governador Rui Costa, né? Quem fez foi o governador Jacques Wagner, continua sendo feito e muito bem feito, tem que elogiar, na verdade. Então, por exemplo, as pessoas não sabem, mas se for a Jundiaí, pega um carro aqui, vai uma horinha, tá em Jundiaí, você vai no Hospital Geral de Jundiaí, que é um hospital público, gratuito, do SUS. Sabe quem administra? É o grupo sírio-libanês, não é o grupo sírio-libanês no sentido, quer dizer, é uma ação do grupo sírio-libanês, né? Que é um dos melhores hospitais da América Latina e que tem lá, administra uma organização social. Você vai aqui em São Paulo, tem um hospital dirigido pelo Albert Einstein, né, em modelo de contratualização. Agora, a pergunta é, se o governo pode fazer uma parceria com o Einstein e com o sírio-libanês, por que não vai fazer? Por que não vai oferecer essa possibilidade de um bom atendimento? Eu não estou dizendo que o atendimento no setor estatal tradicional não possa ser bom, eventualmente, mas as dificuldades que o setor estatal tradicional enfrenta, né, para devolver eficiência são muito maiores. São muito maiores. Vamos lá, de novo. RJU, Lei 8666, o mandonismo político. O mandonismo político é um terror da administração pública. Quem conhece a administração pública sabe. Troca o secretário de saúde a cada 4 anos, na melhor hipótese, né? Porque geralmente troca a cada 2 anos, troca todo ano. O governo federal já teve 3 ministros da saúde, então vai trocando isso, vai trocando a política, e daí não tem visão de longo prazo, aí tem as indicações políticas. Então você tem uma hiperpolitização em cima, né? Digamos assim, e embaixo, na máquina mesmo, você tem a burocracia. Então, como é que funciona esse negócio, né? E aí falta funcionários, aí tem que abrir concurso, aí falta equipamentos, aí tem que licitar para consertar, para comprar novos equipamentos, o equipamento fica defasado. Eu me lembro que quando, às vezes, eu visitava escolas e entidades públicas, de maneira geral, eu achava interessante que eu ia no auditório e tinham cadeiras diferentes no auditório. Eu achava, por que tem cadeira? Até que um dia eu perguntei, né? Por que tem cadeiras diferentes? Não, porque é o seguinte, cadeiras quebram, algumas cadeiras quebram, aí a gente licita, só que não tem exatamente a mesma cadeira para ser licitada, ou quem ganha a concorrência não entrega exatamente o mesmo modelo, então vai mudando o modelo. Então. E aí leva a precariedade, que é a marca do setor público estatal tradicional no Brasil. Você vai nas escolas públicas tradicionais, estatais, precárias, né? Você vê muitas vezes mal cuidadas, o equipamento de informática está defasado, etc, etc. E aí não é culpa dos professores, não é culpa dos funcionários, isso é um outro debate falso que tem no Brasil. Então o funcionário não trabalha, funciona por trabalho, sim. Isso o funcionário público, ele é o mesmo profissional que está no setor privado, formado nas mesmas faculdades, nos mesmos cursos. Apenas os incentivos que ele tem são diferentes, e as condições que ele tem para trabalhar, o nível de burocracia que ele enfrenta, o fato de não ter avaliação nenhuma de desempenho, enfim, é completamente diferente. Tá? Enfim, então eu concordo inteiramente contigo. Tem essa, vou usar uma expressão aqui jocosa, um pouco essa histeria do debate público, e geralmente se preocupa com temas muito pouco relevantes, né? E a gente acaba deixando de prestar atenção em questões mais técnicas, né? E que já correm muito na frente, que já avançaram muito, discussões que já foram superadas, voltam ao debate público de novo, né? E atrasam o desenvolvimento do país. Professor, e eu queria adicionar uma outra camada que eu acho que no
no debate no Congresso em si, parece que mais do que uma questão ideológica, como o senhor falou, a agenda de modernização não é exatamente liberal ou social-democrata, é de modernização, né? Parece que a dicotomia é entre aqueles que defendem um Estado moderno e aqueles que defendem as corporações, né? O poder de pressão das corporações no Congresso é enorme, né? Olha, esse é um tema também um tema muito interessante, né? Por exemplo, e eu acho um falso debate essa oposição entre corporações de um lado e modernização do outro, né? Porque muitas corporações do Estado elas são altamente necessárias para fazer um processo, para conduzir processo de modernização. Por exemplo, a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, gestor público federal, né? Ela é uma carreira estratégica, é uma carreira de Estado, porque ela cumpre exatamente essa função de metrificação de longo prazo, de planejamento estratégico, de alto comando da máquina pública. Ela é uma espécie de memória do Estado. Então, hoje você vai em Brasília, você vai nos ministérios, quando você percebe, eu já passei muitas vezes por essa experiência, você encontra técnicos de alto nível, etc., boa parte são da carreira de gestor público. A própria Marta Celier, que eu citei aqui do PPI, é isso. Muitos ocupam funções importantes no Estado, chegam inclusive a posições de ministério, enfim, secretários de Estado, secretários do ministério, etc., porque tem essa qualificação, concurso difícil, é um concurso de dupla entrada, então o candidato ele passa numa primeira etapa, ele faz um curso de qualificação muito intenso, curso de pós-graduação, na verdade, na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, e depois, se ele for aprovado, aí ele entra no setor público. Né? É um pouco como o modelo do Itamaraty, né? O Instituto Rio Branco, que deveria ser o modelo do Estado, quer dizer, oferece uma formação, treina bem, seleciona muito bem, depois paga bem, né? Avalia por mérito e as coisas funcionam. Né? Então, não é essa oposição, eu acho que é uma oposição, muitas vezes, que funciona nesse mundo da disputa política. Agora, é óbvio que muitas das atribuições técnicas que hoje o Estado cumpre podem ser contratualizadas. Avançamos muito no Brasil com os processos de terceirização. Então, hoje, por exemplo, ninguém mais concebe, por exemplo, que, sei lá, os serviços de limpeza, serviços de assessoria, serviços de segurança, de escolas, de órgãos públicos, né, tem que ser feitos por funcionários de carreira. Você pode ser contratado no mercado, você vai ter carreiras para cumprir funções que são funções de apoio, né, ao funcionamento da máquina pública. Agora, por exemplo, quando você tem um hospital como os que eu citei aqui, seja do subúrbio, seja o Hospital Metropolitano, seja o Hospital Geral de Jundiaí, seja o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma UES premiada também, um dos melhores hospitais públicos do país, né? Os médicos são seletistas, os diretores são executivos do setor privado, né? Funciona como um hospital privado de alto padrão, né? Só que é um contrato de gestão sem fins lucrativos. Tá? E, enfim, agora, as corporações acabam muitas vezes assumindo essa posição conservadora, né? Essa posição conservadora, quer dizer, confundindo um pouco, eu acho confundindo assim, um pouco a sua função no aparelho de Estado com uma certa retórica política. Né? E aí vem um pouco da opção de cada um, mas eu diria que não há nenhuma oposição essencial entre funcionários públicos. Quando a gente fala em contratualização, em metas, em supervisão, precisa de quê? Precisa de Estado, né? Precisa de funcionários públicos. Só que não precisa tanto. Tanto que eu digo assim, não precisa nesse volume que tem. Né? Aliás, uma das características da public choice que eu citei aqui é a identificação das chamadas falhas de Estado. Né? Tem as falhas de mercado, as falhas de Estado. Então, quando você aplica por exemplo, a burocracia no padrão weberiano, da impessoalidade, do princípio da legalidade, ela é altamente positiva, tá? Ninguém vai abrir mão disso. Certo? Mas quando você vai lá na ponta na execução dos serviços, você precisa do quê? Muita flexibilidade, muita tomada de iniciativa, muito empreendedorismo. Porque senão acontece uma coisa que eu chamo do apartheid brasileiro. Você deve ter me ouvido falar nisso. Né? O setor privado corre na frente, né, incorpora a tecnologia muito rápido, porque ele não tem a burocracia toda, né, não tem a lentidão do Estado. Então, ele melhora muito a prestação do serviço privado. Né, enquanto o Estado fica para trás. O que acontece? A classe média, que tem dinheiro, todo mundo que tem dinheiro, vai para o setor privado. Né? Então, escola privada,
os planos de saúde privado, até segurança privada. Tudo que o cara pode fugir do Estado, ele foge. E foge mesmo. E com razão, porque protege a sua família, enfim. E o Estado fica cuidando daqueles que não têm como recorrer ao setor privado, os mais pobres, e presta mau serviço. E aí tem que dizer com clareza, não é culpa do funcionário, não é culpa de ninguém, não. São maus. É só pegar os resultados do PISA. Só pegar os a cada 3 anos, o setor educacional público brasileiro tira as últimas posições lá no PISA. Tá? Tira as últimas posições lá no PISA. Tá? Enquanto o setor privado basicamente fica com a média dos Estados Unidos. Não é uma maravilha, não tem falácia do Nirvana, dizendo que é uma maravilha, mas é melhor. Né? É melhor. Aí quando vai votar o Fundeb, né, o novo regulamento do Fundeb na Câmara, se propõe uma pequena experiência, 10% do recurso do Fundeb para parceria, não. Aí o nosso extremo conservadorismo, nosso estatismo desvairado, não, tem que ser 100% estatal. 100% estatal para o filho dos outros. Né? Porque eu duvido que alguém que estava lá no Congresso defendendo esse 100% estatal põe o próprio filho no setor estatal. Então, a educação estatal para o filho dos outros. E aí leva, o que eu tenho escrito sobre isso muito, um dilema ético. Questão ética. Significa que eu estou defendendo um modelo para os outros que eu não aceito para mim. Eu estou defendendo que os outros sejam subordinados ao monopólio, que os outros não tenham o direito de escolher. Agora, nas minhas escolas, eu quero escolher, eu quero o setor privado, eu não quero esse monopólio, não. Então, o problema é ético. Realmente, o problema é ético. Além de ser um problema de eficiência, né? Tem que, quer dizer, no fundo, estou falando demais ali, no fundo, a reforma do Estado, ela quer acabar com esse apartheid. Ou seja, oferecer para as pessoas com menor renda serviços com a mesma qualidade ou com a qualidade similar. Aí tem muita falácia também, que fala, querem dizer que os mais pobres vão ter acesso ao auxílio libanês, ao Einstein. Não é este o ponto. São serviços com o mesmo padrão de qualidade. Né? Pode não ter a mesma hotelaria, pode não ter muitas coisas. Obviamente, você tem escolas aqui em São Paulo que custam 10, 12 mil reais a mensalidade. O Estado não vai contratar este padrão de escola, até porque este padrão de escola contém coisas, muita coisa. Né? Agora, pode contratar boas escolas. Boas escolas. As escolas onde estuda a classe média. Né? O modelo da chamada Charter School nos Estados Unidos é exatamente isso. Eu visitei em Nova York a Keep Infinity Charter School. Aliás, quem for a Nova York quiser conhecer essas coisas, vai no Harlem, Nova York, perto da Martin Luther King Avenue. Tem lá a Keep Infinity Charter School. Eu passei uma manhã lá visitando. É uma escola, 70% alunos negros, 30% alunos hispânicos. Do Harlem, são alunos de renda baixa para o padrão americano. Uma escola de primeiríssimo nível. É óbvio que ela não tem a hotelaria de uma escola rica. Não é o Eton College lá. Não tem, mas eu entrei numa sala de aula e fiquei impressionado. Primeiro com o silêncio. Eu entrei na sala, olha, eu tenho 2 metros de altura. Ninguém olhou para mim. Crianças. Né? Crianças não olharam para mim, porque elas estavam focadas. Eu achei interessante que a professora dava o trabalho, os que terminavam começavam a ler o livro. Eu perguntei, como é que é esse negócio de ler o livro? Não, é que a regra é o seguinte, você tem, 15 minutos para fazer o seu trabalho. Se você terminou em 10 minutos, você usa os seus 5 minutos para ler um livro. Né? Então você aproveita o seu tempo. Bom, eu fui vendo aquilo lá. Eu entrei numa sala de aula com crianças de 10 anos, 11 anos, tinha lá, classe 2026. Eu disse, por que classe 2026? Eu disse assim, porque é o ano que eles, fazendo tudo direitinho, eles vão se formar na faculdade. 2026 vão se formar na faculdade. E nós queremos o tempo inteiro esse foco para evitar a evasão aqui, para combater a evasão de todas as maneiras. Né? Nós queremos o sonho, o American Dream, que eu até escrevi um artigo depois que era Visita ao American Dream, ou seja, por que só o aluno de classe média ele tem o sonho de ir para Princeton, sonho de ir para John Hopkins? Por que o aluno do Harlem não pode ter esse meu sonho? Inclusive a sala chamava assim, John Hopkins, Princeton, Columbia, etc. Então, qual é o segredo? Não tem segredo. Né? Inclusive tinha lá uma outra coisa que me impressionou, uma miniaturazinha da Casa Branca com o Barack Obama. E eu perguntei assim, que miniaturazinha, o que é esse negócio aí? Não, todo ano a gente faz uma viagem para os melhores alunos, porque a gente tem um ranking de competição.
Outra coisa que aqui é um mito, né? Não pode ter competição, não pode ter meritocracia, competição, não tem problema nenhum. E os alunos foram, com a votação, o sonho deles é conhecer a Casa Branca e conhecer o Obama. Então vão para lá. Vão para lá no final do ano, a visita para Washington. Eu até perguntei para ela, mas não dá problema aí de frustração por causa da competição? Ela até disse, excuse me, I'm not understanding. Eu digo não, isso é confusão brasileira. Esquece, eu não consegui explicar para ela qual era o problema que ia dar tendo uma premiação dos melhores alunos e ir para Washington, é uma coisa... Né? Enfim, eu gosto de dar exemplos, porque os exemplos materializam as coisas. Né? Nesse caso, é uma rede, quem quiser, entra na internet, bota KIPP, K-I-P-P, né? Que é uma rede que hoje deve ter, sei lá, 150, 200 escolas nos Estados Unidos, de altíssima performance, né? Totalmente privados, sem fins lucrativos, e que operam em vários estados americanos, no modelo da Charter School. Aqui nós demonizamos, isso não tem nada a ver com esquerda, direita, liberal, social-democrata. O maior teórico das Charter Schools nos Estados Unidos é o David Osborne, que era o chefe, o advisor principal da campanha do Al Gore, na campanha contra o Bush. Foi um dos gurus que fez o Reinventing Government e dirige o Progressive Center em Washington, que é um centro progressista ligado ao Partido Democrata. Né? Um dos maiores incentivadores de Charter School era o Obama. Obama, a cidade que mais implantou o modelo da Charter School nos Estados Unidos foi New Orleans, depois do furacão Katrina. O Obama foi lá, visitou, e eu me lembro uma frase dele dizendo assim, isso aqui é um laboratório de inovação da educação americana. Nós temos que superar muitos mitos no Brasil, esse é o ponto, certo? Em que pese, eu acho que os liberais eles simpatizam com essas ideias, elas estão longe de serem um patrimônio, digamos assim, do liberalismo. O que eu ia dizer é que talvez a dimensão liberal que tem aí é inaugurar o direito à liberdade de escolha para todos, né? Porque as famílias ricas podem escolher o modelo de educação dos filhos, mas as famílias pobres ficam condenadas ao monopólio. Isso tocou num ponto que eu sou apaixonado, porque tu até a gente conversava antes quais são os desafios do liberalismo, né? Eu acho que se me perguntasse se eu pudesse ser um grande desafio do liberalismo hoje no Brasil, qualquer lugar, mas vamos lá, é levar a sério o direito de escolha das pessoas. É levar a sério o direito de escolha das pessoas. Né? E é engraçado como isso é difícil no Brasil. Entendeu? Né? Ou seja, quando a gente cria o FGTS, aí pega 8% do salário de todo trabalhador, aí põe na Caixa Federal, né? Tem um conselho lá de 24 pessoas que dirige como faz. Daí o governo diz o que vai fazer com a poupança do trabalhador. Historicamente pagou muito pouco, né? Então, por esse dinheiro. Né? Bom, várias vezes eu perguntei, vem cá, por que tudo bem, quer fazer uma poupança forçada? Porque, né? Tá bom, faz a poupança forçada. Né? Mas por que não dá opção para o trabalhador? Né? O Banco Central tem essa regulação muito bem feita, uma cesta de produtos bancários, bancos autorizados, são regulados pelo Banco Central, para que as pessoas possam escolher onde aplicar a sua poupança. Né? Não pode. Daí entra o conceito da hipossuficiência, que as pessoas não têm condições de escolher, que o Estado que é inteligente para escolher pelas pessoas. Então o Estado brasileiro é mais inteligente para fazer escolhas pelas pessoas do que as próprias pessoas. Né? Na educação, o mesmo caso. Né? Esse discurso da hipossuficiência, um dia eu perguntei por que não se produzem experiências, obviamente experiências piloto no primeiro momento, precisa testar os modelos, e permitindo a school choice, a escolha educacional. Por que não dá para as pessoas mais pobres o mesmo direito que a classe média tem? E a classe média não abre mão disso, com razão. Quem conhece aqui pais de crianças de classe média, uma das coisas mais importantes em qualquer família de classe média brasileira é escolher a escola do filho. Onde é que vai estudar? Vai ser uma escola adventista? Vai ser uma escola confessional? Vai ser uma escola viva? Vai ser uma escola desse método, daquele método? Então, esse é um momento muito importante. Há uma comunicação entre os amigos, há uma visita às escolas, enfim, porque isso faz parte, né, da liberdade das famílias, da liberdade das pessoas. Né? Pois esse direito, né, do qual a classe média e os formuladores, inclusive, de política educacional, jamais abririam mão, né, negam solenemente para os mais pobres. Mas não tem que ter esse direito. Mas eu perguntei para um defensor dessa tese, e era curioso que é um amigo meu, pai de crianças, né, e ele era
cioso com esse tema. Um dia ele me disse, olha, eu troquei a criança, troquei de escola porque eu não estava gostando do método, não sei o quê. E ele acompanhava, mas defendia o modelo estatal. Eu disse, vem cá, é uma pergunta básica, né? Você ia gostar de ser obrigado a estudar pelo CEP? O CEP, né? Pelo Código Postal? Você só pode estudar na escola do bairro, só tem essa para você, só tem. Daí ele ficou desconcertado de saber onde é que eu ia chegar. Mudamos de assunto, vamos falar de futebol. Né? Mas é isso, é uma contradição brutal que existe na cultura brasileira. E aqui tem um ponto interessante, mano, que, curiosamente, mesmo sendo um país conservador, como a gente é nesses temas, nós temos um maior modelo, olha o que eu vou dizer, hein? O maior modelo de escolha educacional do mundo, que eu saiba, que é o ProUni. Né? Que funciona super bem. E que foi feito por quem? Pelo PT. Né? Pelo Fernando Haddad, pelo Tarso Genro, pelo Lula, né? E que já atendeu, sei lá, 2, 3 milhões de bolsistas, né? Tem um custo muito pequeno, proporcionalmente que custa um aluno no setor público estatal tradicional. Né? Tem pesquisas acadêmicas mostrando que o rendimento médio, a nota média dos alunos bolsistas do ProUni é superior, 10 pontos na escala de 0 a 100 superior ao dos alunos não bolsistas. Né? Eu dirigi uma instituição de ensino superior de excelente qualidade, nós tínhamos lá, sei lá, 400 alunos do ProUni, e eu comecei a acompanhar, eu me surpreendi com isso faz alguns anos, muitos anos atrás, como os alunos bolsistas eles tinham um rendimento levemente superior aos não bolsistas, mesmo com todas as dificuldades. Se criou no Brasil esse mito de que o aluno não aprende, não pode aprender porque as condições sociais e econômicas, como se a pobreza condenasse alguém a não poder aprender. Isso é um absurdo. Isso até me parece assim, abjeta essa ideia. Né? E o ProUni é um experimento que vem mostrando que isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: se as pessoas mais pobres sabem escolher no ProUni, por que não saberiam escolher no ensino médio, no ensino fundamental? Pois se os alunos do ProUni possivelmente são, em boa parte, os pais de alunos que estão no ensino público. Se eles sabem escolher a faculdade, por que não saberiam escolher a escola? Então, essa é uma ideia conservadora, elitista, aristocrática, que ainda boa parte da nossa elite retroalimenta o tempo inteiro. As pessoas sabem escolher. Se você der o direito para as pessoas escolher, as pessoas vão aprender, elas vão comparar, elas vão se sentir empoderadas. Se me perguntasse como é a melhor definição do liberalismo que eu conheço, a definição do empoderamento do indivíduo. Né? Dar ao indivíduo o direito dele dizer não, dele dizer sim, dele dizer não, né? De ele fazer as suas próprias escolhas. Né? Tem um custo isso de aprendizado? Tem, ótimo, né? Faz parte da vida. Né? Mas essa crença no indivíduo, ou seja, a ideia de que o Estado vai abrir mão do seu poder, entregar poder para o indivíduo, deixa o indivíduo. Né? Isso, para mim, está no coração da ideia liberal. Professor Fernando Schuller, que aula! Super obrigado por essa conversa. O prazer é meu, mano. Ficamos em contato aí. É sempre um prazer conversar contigo, com os amigos do Livres, né? E vamos em frente. Maravilha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo novidade para você. Muito obrigado e até a próxima.